acreditei em que o país, que é uma ilha, ele vive só da água dessalinizada. Ah, sim, Já com vive certeza. assim. Não tem água natural. Aruba. Aruba não tem água, é um deserto, porra. Nem chove lá. Acho que 3 dias do ano chove em Aruba. Mas se não tirar o sal da água, morre de Não, tem sede. uma usina de Sim, dessalinização que abastece a cidade inteira. Aham. E eu falei, caralho, eu não sabia que isso existia. Ah, com certeza. Eu tomando água assim do hotel, cara, não, essa água é dessalinizada, essa água é do mar. Eu Mas o falei, que você achou da água? É uma bosta. É uma bosta, né? A água não é diferente. boa. Pra tomar banho, é ruim também, cara. Mas posso falar? Posso falar? Você acostuma. Acostuma. Mas é que você toma banho com água dessalinizada. É, mas é uma bosta. Fica meio esquisito depois que você toma Mas banho. aí você cara. compra um hidratante. tem que passar Não é que hidratante. toma Legal. água de bosta do Rio Pinheiros, né, meu? Sim, mas você tem que passar um hidratante depois, senão tua pele cai. Não chega a Mas vai ver cair. que a gente que tá mal acostumado É com o lógico, Rio, né? a nossa água é ouro aqui. O Brasil é foda na água doce. Agora, vem cá. O que eu queria saber, ô Sérgio, e quanto mais pessoas comportam, a Amazônia vai acabar. Dá um panorama. Tudo vai acabar. Não, dá um panorama, porque às vezes dá desespero, mas eu fico tranquilo ouvindo outras pessoas. Não, ouvindo quem entende, né? Existe um alarmismo ecológico no mundo ou não? Cara, vamos lá. Primeira coisa, fiquem tranquilos que a Terra não vai acabar tão cedo, viu? O planeta Terra, ele não acaba, cara. Entendeu? A Terra, ela já passou, isso aí é legal da gente falar, por 5 grandes extinções em massa, que a gente chama. Quando a vida na Terra foi totalmente dizimada. Mesmo até em moléculas? Mesmo em tudo, cara. Teve extinção em massa que 90% de toda a vida na Terra acabou. Caralho. A última grande foi a dos dinossauros, há 66 milhões de anos atrás, quando 75% da vida na Terra acabou. Quantos por cento? 75. 75, pô. Acabou os grandes Foi o quê? Uma dinossauros. porrada? O que foi? Ali Meteoro? naquele caso foi o meteoro, que caiu ali no México, ali em Chicxulub, que a gente chama. Ele bateu e acabou com a vida na Terra, cara. É tipo uma explosão, tipo uma Cara, bomba teve- atômica. É uma bomba, mas o problema são as consequências depois. Teve o inverno nuclear, que a gente chama, o Sol Não penetra. não penetra e a Era planta do gelo. morre. A planta morre, o dinossauro que come planta morre. O dinossauro que come Morreu de planta fome? morre de fome. Vai morrendo de fome. Vai Não foi morrendo pelo com impacto? doença. Não, pelo impacto teve um Determinada impacto região, né? na região. Mas o problema foi depois, as consequências que vieram depois, entendeu? Que loucura. Então você primeiro tem esse inverno nuclear, onde o raio do sol não entra, então morre planta. Aí o dinossauro come planta, morre. O dinossauro que come dinossauro morre, porque não tem o que comer. cada um não tem o que comer. Quebrou a cadeia. Que- Vai na quebra-cadeia e sequência tudo. e já Exatamente. era. Sobreviveram basicamente ali os que voavam, né? Tanto que a gente fala, né, hoje, né? Até brinco com o pessoal aí que sacaneou com a nossa infância, que colocou pena no dinossauro, mas galinha e os pássaros são o que a gente tem mais próximo do dinossauro. Aham. Um jeito fácil de você vê o pezinho dele, É, cara. Você vê que o pé é bem parecido com o dinossauro. Barata. Diz que barata não morre, né? Não morre, mas, cara, nessas extinções aí... Até a pode ser. barata foi pro caralho. Então a gente já teve 5 grandes... 5 grandes. 5 grandes durante todo o período da história da Terra. Que tem 3, quantos bi de ano? A Terra, 4.6. Já né? tem 4,6? 4.6 bi. Bi de ano, bola. E nasceu como fogo mesmo? A Terra nasceu de um fogo? Não é fogo, né? É a rocha ali incandescente, magma e Tipo tal. aí magma. foi- É, o que vem do centro da Que galáxia. loucura essa porra dessa transformação. Foram milhões de anos para chegar no que Tá, mais ou menos então não é. vamos perder o fio da meada. Por que a galera pode ficar um pouco mais tranquila? Vamos lá. Então, a Terra não acaba, cara. Passou por tudo isso aí, a Terra continua aqui, cara, numa boa. A gente até brinca o seguinte, cara, que a Terra ela não liga muito para esse negócio de vida, entendeu? A vida, ela pode ir mudando, também não acaba, porque os dinossauros acabaram, surgiram a gente, entendeu? Então, assim, a vida não acaba, tá? Aí o que acontece? Vamos lá. Hoje a gente passa por um problema muito sério. Isso é um problema sério mesmo, que o que o ser humano está fazendo, cara? Nós estamos mudando a atmosfera do planeta. Perfeito. Entendeu? Então, a quantidade de gás que a gente joga e tudo Ozônio, na camada de atmosfera, ozônio. tudo isso, a gente muda a atmosfera. Qual que é o problema? Isso tem problema? Tem problema. Então Por quê? Sim. Porque nós, seres humanos, estamos vivendo aqui hoje, a gente vive nessa atmosfera que a gente tem aqui. cara. Perfeito. Nós somos adaptados para viver nessa atmosfera. Já tem estudos aí que mostram que a atmosfera já está hoje, a de hoje, já não é mais a de hoje. Ela é como era há
tipo 4 milhões de anos atrás. Caraca. Então, porque nós estamos alterando Aham. a proporção de gases e tudo Tal e do tal. aquecimento global. Seria Que esse o nem é problema? aquecimento global que a gente fala, né? A gente gosta mais de falar do termo de mudança climática mesmo. O aquecimento, ele é uma das Mas é consequências. o homem ou a própria Terra sofrendo um processo? Cara, o homem tem um papel muito importante. Tem o fator antropogênico aí, que ele é muito importante. Sim, é o que você falou, os Isso, gases que a isso. gente Isso a lança. gente Então sabe. agora você me preocupou de novo. Isso a gente sabe. Não, mas, me preocupou. mas é pra ficar um pouco preocupado, Ai, sim, cara. caralho. Agora eu tava tranquilo, tá já vendo? caguei nas calças. É de gelo, é o caralho. É. Vai, vamos lá. Como é que a gente pode melhorar? Porque, Vambora. então, nós estamos mudando a atmosfera terrestre. Imagina se a gente volta à atmosfera igual era na época dos dinossauros. É. Nós não estamos acostumados com aquilo. Totalmente diferente. Mas aí o que acontece? Vai acabar tudo? Nós podemos acabar. Mas pode ser que se adapte uma outra espécie para Aham. viver daquele Perfeito, tipo. perfeito. Mas nós aqui hoje sim. Então tem esse é um problema sério. E o Eu efeito sei causador é o CO2 mesmo? É o... é o CO2. É o CO2. Por isso Vários que- outros gases, né? Que a gente joga aí metano pra caramba, CO2 e, isso, tudo mais, né? e você sente o movimento do mundo hoje realmente engajado para resolver isso? Vai ter que resolver, né, cara? Tem. Mas já melhorou, dos anos 80 para cá, deu uma melhorada ou não? Então, vem melhorando porque acontece. Por exemplo, aonde que a gente vê os efeitos disso? O aquecimento é um dos efeitos de tudo isso aí. Por exemplo, furacão. A temporada de furacões, ela vem ficando mais intensa, com mais furacões Cada e ano que furacões passa, é. mais violentos a Sim, cada ano. sim. Tá? Então, isso é um problema Verdade. sério. Regime de chuva. Cara, isso é um problema seríssimo. Porque, por exemplo, para você plantar o arroz, que o mundo inteiro come, o arroz só pode ser plantado com determinado tipo de chuva ou num determinado nível de chuva e tal. Se não choveu naquela época, você não pode mais plantar Você já arroz. não planta, é verdade. Não planta arroz, você não colhe o arroz. Verdade. Não colhe o arroz, acabou, cara. Você Não tem começa a arroz. quebrar a cadeia. Come Não tem macarrão. Você começa. Mas aí. Planta macarrão. Macarrão no... Miojo com bife. Planta macarrão e bife. O cara planta bife. É isso. Bife com miojo. É Vamos, o isso, que cara. mais? Vai. E aí o que acontece? Aí aquele pessoal que vivia da plantação de arroz não vai poder mais viver. O que Sim. eles vão fazer? Vão vir para a cidade grande. Perfeito. Que é onde vai ter alguma Sai coisa do pra fazer. campo e- Sai do campo e vem para cá. O que acontece com a cidade grande? Começa a inchar. Aham. Entendeu? Às vezes, algum tipo de doença que existia num determinado local e estava meio tipo isolada tal, ela pode ser trazida para a cidade, infectar. E ali ela infectava, sei lá, centenas de pessoas, ela passa a infectar milhões de Sim, pessoas. sim. Então, cara, tem várias coisas Sei. que vão acontecendo. Que é dinâmico, é muito dinâmico. Exatamente. Tipo o RAM mesmo. Se você pegar hoje esse vírus, ele mudou por quê? Porque... Vai mudando, lógico. É. Não, e não é só isso. A velocidade, porque o mundo inteiro tá voando Claro. muito. Então o troço se dissipa muito rápido, né? Exatamente. Mas eu não sei se é espalha, verdade. Levava Eu li uma 30 coisa. anos, leva um mês. Como que a, tipo, entre aspas, a Terra é inteligente, enfim, que nesse ano de pandemia com reclusão, com todo mundo em casa e não pode viajar, diz que teve um pedaço da camada do ozônio que se recuperou, né? Isso. Então, a camada Que de ozônio... legal, é. cara. Aí tem algumas coisas que é importante, sim, a gente colocar. A Terra, ela tem ciclos. Tem ciclos. Que ela fica mais quente, mais fria e tal. Isso tem ciclos durante milhares de anos. São ciclos muito bem estudados. Tem até um nome isso aí. Foi um russo que começou a estudar, chama Ciclos de Milankovitch. É o nome do cara que estudou isso. Parece tá? um remédio, né? É, Tome parece. Milankovitch. E cague mais. Ele estudou isso. Aí o pessoal, que a gente chama de negacionista da mudança climática, fala, mas a Terra tem ciclo. Cara, mas a gente, quando vai analisar esses dados todos que a gente tem, o ciclo ele é retirado do dado. Entendeu? Entendi. Porque, assim, óbvio que não faz sentido nenhum a gente analisar 800 mil anos de dados cíclicos e nós estamos aqui, cara. Entendeu? Sim, Nós não vamos uma ver o efeito. bostinha. Então, a gente tira essa ciclicidade do dado. Se não tivesse efeito nenhum, era para dar uma reta. Entendeu? Perfeito, Não ia ter perfeito. efeito nenhum. Mas não dá. Quando você tira a ciclicidade, você vê que tem Uma variação. uma grande variação que ela bate exatamente quando começou a Revolução Industrial, que foi quando a gente começou a jogar essas Gases. coisas. Poluentes. Então, tem esse efeito, a gente chama de efeito antropogênico nas mudanças climáticas, entendeu? O que o pessoal está tentando fazer? Está tentando, de algum jeito, regular isso, porque existem limites. Se a temperatura da Terra como um todo subir 2 graus, 2,5 graus, coisa assim,
pode dar muito problema. Muita Você merda, pode começar né? a degelar muita coisa. Você pode aumentar essa negócio dos furacões, temporada de furacão, pode virar um negócio degela, muito sobe o nível extremo. do mar. Dá um né? descontrole. Descontrola. Eu quero ver uma coisa que eu fiquei preocupado Mas, sendo. mas aí que tá importante. A Terra vai acabar por causa disso? A Terra não, cara. Nós Entendi. podemos acabar. A vida nela que é o Terra vai se problema. ajustar, cara. A Com Terra vai se certeza, ajustar. com certeza. A vida vai acabar. Uma parte, nós que estamos acostumados a viver com X% de oxigênio, X% de nitrogênio, com uma camada assim, assado, nós não vamos conseguir viver. Quer dizer que o ser humano vai acabar? Não, porque pode ser um outro ser humano. Quanto tempo? É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso.